o campeão do... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui atualizando as notícias do Timão. O Lúcio Acosta, o Luciano Acosta, eu era para ter trazido ontem esse vídeo aqui, acabei me passando, então tá com um pouco de atraso, mas ainda vale, tá? Porque o Luciano Acosta é o seguinte, ele tem contrato com o FC Cincinnati, da Major League Soccer, 30 anos, argentino, até o fim de 2026. Existe uma sondagem do Corinthians, informação do Pedro Ramiro, eu já tinha essa informação também, o Pedro Ramiro traz mais quente agora, no Donos da Bola essa semana, ele trouxe que o Corinthians sondou a situação do Luciano Acosta. O Luciano Acosta é um meia atacante maravilhoso, ele é uma estrela da Liga Norte-Americana. E para quem duvida da MLS, porque lá o Messi joga contra ninguém e tal, até tem alguns jogos que a gente meio que duvida, assim, né? Porque, pô, os caras parecem Globetrotters, assim, né? Ele e o Suárez ali brincando de jogar futebol. Mesmo assim, eles não foram campeões, né? Mas, enfim, a Major League Soccer trouxe para o Brasil nessa temporada Thiago Almada e o Savarino, por exemplo. E os caras arrebentaram. Então, assim, não dá para levar muito no nível do tipo assim, não, lá os caras jogam outro esporte. Não é bem assim, gente. Se valorizou muito e ele é uma das estrelas da liga. O cara todo ano é MVP. O Most Valuable Player. O cara é demais. As pessoas pagam para ver ele jogar, porque bom, a última temporada foram 14 gols e 19 assistências em 40 jogos, 41 jogos. É uma média absurda de participação em gols, assim, interferência direta no jogo. Ele pode jogar na função do Garro, ele pode jogar ao lado do Garro, ele pode jogar como meio atacante, ele pode jogar como segundo atacante. Ele é super versátil, é da base do Boca, rodou aí futebol mexicano, agora Estados Unidos, mas ele tem dado algumas declarações dizendo que ele pode não continuar pelos Estados Unidos em 2025. E aí ele citou numa entrevista o Corinthians e o Boca, dizendo que dois clubes como esses seduzem porque são protagonistas nos seus países, no futebol e da América do Sul, então seria muito interessante, e que ele ainda gostaria de jogar no Campeonato Brasileiro, ou seja, o único clube citado que joga o Campeonato Brasileiro, no caso, foi o Corinthians. Então ele chegou a falar sobre o Corinthians, ele se interessou, a verdade é essa, ele se interessou pela ideia de jogar no Corinthians. Claro que daí, para uma negociação, para uma proposta efetiva, até porque ele tem contrato com o Cincinnati, demanda tempo, porque aí o Corinthians tem feito negócios, né, com jogadores livres, e aí você negocia diretamente com o atleta, ele tem contrato até fim de 26, então daqui a pouco, se ele conseguir uma liberação, do tipo agora eu vou decidir o que fazer, o Corinthians está muito grande na parada, porque o Corinthians já demonstrou o interesse dele, não de agora, nem dessa temporada, tá? Já demonstrou o interesse dele há algum tempo e agora com o Fabinho Soldado tá se aproximando mais, tá monitorando mais de perto o Lúcio. E agora a informação do Ramiro é que houve uma sondagem. A sondagem é o seguinte, qual a tua situação aí, consegue rescindir, não consegue, quer jogar na Liga Brasileira? Salário aqui é tanto, aqui você vem jogar com o Memphis Depay, aquela coisa toda, né? Aquela sedução que o dirigente faz. Então, se ele conseguir a liberação, fica mais fácil. Se não, aí tem que tentar um empréstimo ou, em último caso, adquirir junto ao clube norte-americano e aí tem que desembolsar um valor que deve ser em torno de 4 a 5 a 6 milhões de euros. Não sei exatamente, mas assim, não é barato. Então, o fato é que existe um interesse. E pelo que eu estou percebendo, mútuo. Seria bacana, hein? Eu sei que tem o Coronado que faz essa função, que tende a receber mais oportunidades em 2025, mas assim, esse cara joga muita bola. Breno Bidon, hein? Breno Bidon, assediado, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Ele foi destaque essa semana no jornal Sport, jornal lá da Espanha, dizendo que o Barcelona monitora o Breno Bidon, volante ou meio-campista. Eles, inclusive, colocam na matéria que ele joga como um 10, mas pode jogar em outras funções, a joia do timão de 19 anos. O Breno Bidon, ele é um jogador que eu sou muito fã, é muito refinado, muito versátil, polivalente, que amadureceu muito. Ele estava na Copinha em janeiro desse ano, né? O ano não terminou ainda. Em janeiro desse ano ele estava na Copinha, gente, e termina o ano como titular. Então a evolução dele é fantástica. Ele tem 19 anos apenas. E inclusive a matéria fala que ele pode jogar como um 10, como um meia esquerda, mas tem que melhorar sua condição física. Então, inicialmente, a matéria diz que ele iria para o Barcelona B, para depois subir, ascender ao time principal. A multa para o Breno Bidon é de 50 milhões de euros. A gente sabe que o Corinthians mira o Bidon como a grande salvaguarda da temporada.
O Corinthians está investindo muito, com salários, com grandes jogadores, montou um baita de um time, mas o Bidon, para mim, ele é peça-chave desse novo time. Ele pode ser substituído por outro jogador ali? Eventualmente pode, por um Alex Santana, por um Charles, que pode fazer a função. O Breno Bidon, para mim, ele é titular absoluto e ele é um jogador ali que potencializou o jogo do Carrilho, o Carrilho o dele, vice-versa, o do Garro, a trinca ali, né, o losango ali, com o Ranieri, que terminou, inclusive, muito bem abrindo o meio-campo, antes o Martínez, eles se encaixaram muito bem. Então, tirar o Bidon nesse momento é muito ruim para uma sequência que vem de uma temporada muito boa, no final, né, e que poderia continuar dessa maneira. Não acho que ele vai sair agora, mas assim, o torcedor precisa saber que se ele não sair agora, na metade do ano vai ser muito difícil segurá-lo. Muito difícil. A multa, repito, 50 milhões de euros. Ele não vai sair por esse valor. Isso é uma proteção. Mas eu não venderia por menos de 30, de verdade. Porque isso resolve, ou pelo menos parte, né, das contas do Corinthians do ano. E aí tudo bem. Aí você troca esse prejuízo. Ok, vou ter um prejuízo técnico aqui, mas por conta de um valor do chamado irrecusável, irrecusável, né, uma proposta que você não tem como recusar. Ok, agora vender por um dinheiro de pinga, por um dinheiro que você vai ao mercado e você não vai conseguir um substituto, e você vai ter que caçar na base um jogador que vai demorar para se adaptar, não sei o que e tudo mais, ou mesmo trazer um de fora, ganhando um alto salário, não vale a pena, não vale a pena. Mantém até que ele saia por esse valor, porque para mim ele vale isso, ele vale 30 milhões de euros, pelo menos. Se vender por 25, tá. Mas menos que isso, gente, mas não tem negócio, não tem negócio. Resta saber se o Corinthians vai conseguir segurar, porque aí, se chegar um Barcelona, aí tem uma sedução em torno do clube, em volta do garoto, para a família, aquela coisa toda. A gente sabe, né? É a vida financeira dele, da família, é um projeto, né, de você ir para um dos maiores clubes do mundo. Eu sei, eu entendo isso. Mas aí cabe, né, você ter habilidade, até porque o Corinthians vem forte ano que vem, e acho que pode beliscar um grande título, e aí esse valor, né, ele subiria ainda mais. Vamos aguardar. Mas era sabido, era notório que isso aconteceria. Agora a gente já fala no Barcelona claramente aí, mas tem outros clubes europeus sondando ele também. A ESPN Brasil já noticiou isso também. Davi Luiz, vamos lá. Corinthians conversa com o jogador. O atleta deu um descontão para o Corinthians. Tá? Eu fui buscar uma informação, né, com a minha querida Luísa Sá, que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro, para saber mais ou menos quanto seria esse desconto, e as coisas bateram. Ela me disse, né, dando crédito para ela aqui, que para renovar com o Flamengo, o Felipe Luiz ganhava 1 milhão, tá? E queria dar um descontão aí, né, chegando aí, quem sabe, a 1 milhão. Então eu acredito, tá? Eu acredito. Aliás, ela me falou, deixa eu até, né, ler aqui, ela me falou que era na casa de 1 milhão, 1,5 milhão. Ele ia reduzir para renovar, pelo que eu vi, era reduzir de forma considerável. Né? É um pouco semelhante com o que eu apurei. O que eu apurei é que o salário dele está chegando a 1 milhão. Então, como ela disse ali, 1 milhão e 1,5 milhão, ele ganhava 1,5 milhão no Flamengo, e queria reduzir, eu, né, juntando os pontos, já que me falaram que ele deu me falaram o seguinte, ele deu um desconto, mas mesmo assim o valor está alto e nós estamos lutando para reduzir esse valor. Então, essa é a informação do Corinthians. Até para não confundir um pouco, essa é a informação do Corinthians, tá? Juntando com essa informação do Flamengo, né, a gente pode encaixar os pontos e analisar da seguinte forma, tá? Eu não tenho exatamente os valores, tá, gente? Eu tenho que ele deu um desconto, mas mesmo assim o valor está alto. E por isso que não fechou com o Fortaleza ainda, porque se está alto para o Corinthians, deve estar alto para o Fortaleza. Ele tem chance, inclusive, de jogar no Fortaleza. Então, assim, essa é a informação que eu tenho do Corinthians. Agora, do Flamengo, com esses valores, eu chego a acreditar que é o seguinte, ele ganhava 1,5 milhão no Flamengo, chegou no Corinthians e falou, para vocês, 1 milhão eu fecho. Só que, né, é muito. 37 anos, Davi Luiz, por 1 milhão, não faz sentido, tá? Então, estou sendo bem honesto com vocês, eu não vou chutar, não vou pegar esses valores aqui e transformar nos valores que eu apurei dentro do Corinthians, não. Eu sempre sou honesto e quero dar informação para você da maneira que eu recebi e da maneira verdadeira. Repito, no Corinthians, né, me passaram que o Davi Luiz fez um belo de um desconto, mas mesmo assim o salário está alto na avaliação da cúpula corintiana.
E no Flamengo eu apurei que ele ganhava, por exemplo, entre 1 milhão e 1 milhão e meio. Então, se ele ganhar, vamos supor que ele ganhava 1 milhão, 1 milhão e meio no Flamengo, com um belo de um desconto, 1 milhão, enfim, né? Porque o Corinthians está dizendo que ainda está caro com desconto. Então não vale. Aliás, eu quero a sua opinião aqui embaixo. Eu sei que muita gente não quer o Davi Luiz, mas vamos supor que ele deu um belo de um descontão. Você pagaria até quanto pelo Davi Luiz? Eu não quero o Davi Luiz, acho que o Corinthians não precisa do Davi Luiz, mas teria que ser um fixo com um contrato de produtividade bem menor, acho que não passar nos 500 mil. Quer dizer, está um pouco distante ainda, então tomara que não feche. Não era para dar opinião aqui é o blend de informações. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Vamos continuar sempre falando muito aqui do Corinthians para você, sempre trazendo a informação na temperatura certa. Bate,